Olá, este é o laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e exercícios de licitação, prometi, né? Prometi que no final a gente fechava tudo em exercício e aí tá pronta a aulinha de exercício, tem um caminhão de exercício sobre licitação e hoje a gente vai ter prática licitatória, né? Vamos exercitar todo o nosso conhecimento, tudo que a gente adquiriu de informação bacana, e aí a gente revê teoria, fixa conteúdo. Essa é a proposta do LAC Cursos, a solução integrada para você ficar ligado, preparado e pronto para a sua prova. Vamos lá? Primeira questãozinha aqui que a gente tem aqui, uma questão da VUNESP, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. 5 alternativas para a gente poder trabalhar algo sobre licitação. Prova de 2015, VUNESP, Prefeitura de Suzano, cargo de procurador. Um abraço pro pessoal de Suzano, um abraço pro pessoal de São Paulo. Eu sei que vocês são muito fãs da VUNESP, né? Porque ela faz muito concurso lá. Então vamos lá. A Prefeitura de Suzano pretende contratar os seguintes serviços de terceiros. Vou contratar terceiros. Que serviços são esses? Publicidade e divulgação dos atos da administração de interesse da coletividade e defesa profissional de uma complexa causa jurídica de interesse do município. Assim sendo, nos moldes do disposto na Lei 8666 de 93, é correto afirmar... Olha só, meus amigões, amigonas do LAC, a gente já sabe que são dois serviços a serem contratados. Eu tenho um serviço que é o serviço de publicidade para divulgação dos atos oficiais da administração, né? Esse é um serviço aqui, publicidade para divulgação de atos. Eu não estou aqui falando de publicidade daquelas mídias, aquela coisa toda, mas enfim, tá publicidade e divulgação, né, dos atos da administração de interesse da coletividade. Pode até entrar a questão de mídias e aquelas campanhas, né? E o segundo serviço é defesa profissional de uma complexa causa jurídica, ou seja, defesa profissional de uma complexa causa jurídica. A gente tem aqui dois serviços a serem contratados. E ele vai te perguntar alguma coisa sobre esses dois serviços. O que rola aqui? Qual que é a ideia? O que eu preciso fazer em termos de licitação? Porque ele pergunta segundo a Lei 866, para poder contratar esses serviços. Vamos lá ver o que rolou? Olha só, assim sendo, nos moldes do disposto na Lei 866 de 93, é correto afirmar que o primeiro serviço, publicidade, pode ser contratado diretamente, por dispensa de licitação, enquanto o segundo exige licitação na modalidade de concorrência. Não. Serviço de publicidade, a gente já sabe que ele é um serviço licitável. Ele não se enquadra naquela situação de dispensa da licitação, muito menos na hipótese de licitação dispensável, tampouco se encaixa na hipótese de licitação inexigível. Então, o primeiro serviço a gente já sabe que vai ser licitado. E ele está dizendo aqui que pode ser contratado diretamente, né? Não pode ser contratado diretamente, não pode. Letra A está errada. É só a gente dar uma olhadinha no artigo 17, no artigo 24 e no artigo 25. E a gente vai verificar que publicidade não pode ser contratado diretamente. Aliás, no 25, salvo engano, 25, parágrafo único, tem um dispositivo específico dizendo que serviços de publicidade devem ser licitados. Então, letra A está fora, letra A está errada. Vamos ver a letra B. Ambos os serviços podem ser contratados diretamente. Mesma razão, estamos fora aqui, ó. Um deles, e aí ele vem que fala que pode ser contratado diretamente por inexigibilidade. A gente já sabe que publicidade não dá para contratar por inexigibilidade de licitação, dispensável a licitação ou dispensada a licitação. Eu tenho que licitar a publicidade. A defesa profissional de uma complexa causa jurídica, tudo indica que eu estou precisando de um serviço especializado. Lembra do artigo 13 da Lei de Licitações? Serviço especializado, artigo 13 e artigo 25, você mata essa charada. Por que a letra B está errada, cabeça? Está errada porque ele fala ambos os serviços, e a gente já sabe que publicidade vai ter que licitar. Vamos apagar essa rabisqueira aqui, né, para a gente poder ler o restante das alternativas e aí dar conta de achar
a resposta correta. Belezinha? Vamos lá? Ambos os serviços podem ser contratados diretamente por dispensa da licitação. Absurdamente errada. A gente já sabe que não é dispensa, nem é licitação dispensável e nem é inexigibilidade. O primeiro deve ser contratado por licitação e o segundo pode ser contratado diretamente por inexigibilidade da licitação, desde que de natureza singular, com profissionais ou empresa de notória especialização. Lindo isso aqui, né? Isso aqui é o artigo 25 combinado com o artigo 13 da Lei de Licitação, né? É isso mesmo, é isso mesmo. O primeiro serviço, que é o de publicidade, deve ser licitado. Letra E, o primeiro pode ser contratado diretamente. Pode parar aí, a gente já sabe que está errado. O primeiro não pode ser contratado diretamente. Belezinha? VUNESP fez uma questão top. Show de bola, letra D. Parabéns pro pessoal da VUNESP, questão muito boa, questão engenhosa, questão que cobrou conhecimento do candidato. E não é um conhecimento absurdo, não, é um conhecimento de leitura da lei de licitação e uma noção aí de você poder navegar, trafegar entre os artigos da lei de licitação. Belezinha? Letra D, nossa resposta, essa é a resposta correta. E agora o que a gente tem aqui? FCC, prova do TRE de 2015 também. Prova de analista judiciário, prova para quem tem curso superior, né? Geralmente essas deveriam ser as mais difíceis, mas nem sempre é isso que acontece. A Prefeitura de Macapá pretende vender alguns de seus bens móveis, tais como mesas e cadeiras, por serem inservíveis à administração. Nesse caso, a licitação é: letra A, cabível na modalidade leilão; letra B, dispensável; letra C, inexigível; letra D, cabível na modalidade pregão; letra E, cabível na modalidade convite. Olha só que bacana. Quando a gente está falando de alienação de bens da administração pública, quando a gente está falando de alienação de bens da administração pública, eu tenho que lembrar de um artigo especificamente. Artigo, qual que é? 17 da 8666 de 93. O artigo 17 fala de alienação de imóveis e de móveis da administração. E para ambas as situações eu preciso de avaliação e uma licitação, né? Essa é a regra. Para imóveis a gente ainda precisa de uma outra coisa. Para imóveis a gente ainda precisa de uma outra coisa. A gente precisa de autorização legislativa. E outra coisa super importante que o artigo 17 fala. O artigo 17 fala que essa é a regra geral. Eu preciso de licitação, avaliação e no caso de imóveis eu preciso de autorização legislativa. Mas o 17 ainda me dá uma possibilidade de dispensa da licitação, né? Caso de permuta de imóveis, né? Caso de alienação de bens da administração para outro órgão da administração. Enfim, existe uma lista de possibilidades que a licitação é dispensada quando se tratar de alienação de móveis ou imóveis. E a licitação, voltando para a regra geral, a licitação permitida aqui ou desejada, por exemplo, prevista no artigo 17 são duas modalidades, né? A concorrência e o leilão. E a concorrência e o leilão. Quando a gente estiver falando de móveis, leilão. Leilão é a modalidade adequada para alienação desses bens e vai ser um leilão pelo maior lance. Então, olha que bacana. Agora, com noção de toda essa teoria, a gente vai para a prática, a gente vai liquidar o exercício. A questão de prova da FCC 2015. A Prefeitura de Macapá pretende vender alguns de seus bens móveis. Vender, eu posso trocar por alienar. Falou em alienar, lembrei do artigo 17.
de seus bens móveis. Opa! Se eu estou falando de bens móveis, eu não estou falando de concorrência e muito menos de autorização legislativa. Tais como mesas, cadeiras, por serem inservíveis. Ó a palavrinha mágica aqui, inservível, né? A administração. Nesse caso, qual é a licitação cabível? Modalidade leilão. Dispensável? Não. Se fosse o caso, seria dispensada e não dispensável. Inexigível? Também não. Modalidade pregão, negativo. Pregão é para compras e não para alienações. Convite também é para compras e não para alienações. Nossa letrinha é a letra A. Vamos conferir o que a FCC deu no gabarito? Letra A. Maravilha, né? Então vamos lá. Sussa, tranquilos. Vamos para a próxima. Outra da FCC, também do TRE. Vamos ver o que está preparado aqui nessa alternativa, ou melhor, nessa questão da FCC de 2015. Ela também é de letra A. De letra A, B, C, D e E. Belezinha? Maravilha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Considere a seguinte situação hipotética. O estado do Amapá, um abraço para o pessoal do Amapá que está estudando CLAC, um abraço para vocês, muito estudo e dedicação vai levar vocês à aprovação dos bons concursos que tem por aí, beleza? Vamos lá então. Considere a seguinte situação hipotética. O estado do Amapá, após concluído o procedimento licitatório e adjudicado o objeto da licitação ao vencedor do certame, adiou a contratação. No caso narrado, beleza, olha só a situação. O estado do Amapá concluiu procedimento licitatório. O procedimento licitatório está concluído, ok? Está concluído o procedimento licitatório. Adjudicou o objeto da licitação, que é uma das últimas fases, na verdade é a última fase da licitação. Adjudicou o objeto da licitação ao vencedor do certame. Porém, adiou a contratação. Adiou a contratação. Vai atrasar. Não é que não vai contratar. Apenas vai atrasar a contratação. Tá bom? No caso narrado, existe afronta ao princípio da impessoalidade, independente de ter havido ou não justa causa para o adiamento? Não, não existe vedação ao princípio da impessoalidade, porque a lei de licitações prevê a possibilidade de você adiar a contratação por uma razão justificável, por uma razão justa que autorize o atraso na contratação, tá? A nítida afronta ao princípio da adjudicação compulsória. Não há afronta ao princípio da adjudicação porque houve adjudicação, olha só. E adjudicado o objeto. Houve adjudicação. Então eu não tenho afronta nenhuma ao princípio da adjudicação. Quando é que eu teria afronta ao princípio da adjudicação? Me negasse a adjudicar, ou mais, adjudicasse para outro. Aí eu estaria rasgando o princípio da adjudicação. E que não é o caso aqui. Não é o caso nem de longe. Então, a letra A está errada, a letra B está errada. Vamos analisar C. A nítida afronta o princípio da vinculação do instrumento convocatório, independente de ter havido ou não justa causa para o adiamento. Bom, a gente já viu que o instrumento convocatório, ele é o edital. E o princípio de vinculação ao instrumento convocatório diz o seguinte, que toda licitação terá que seguir as regras do edital. Toda licitação deverá seguir as regras do edital. E as regras do edital estabelecem que após a licitação haverá a contratação. Mas havendo justa causa, eu posso sim atrasar essa contratação. O que seria uma justa causa? A ausência de recurso, por exemplo. Acabou o dinheiro, vou ter que esperar arrecadar mais grana para poder fazer aquela contratação, né? Então aqui ele fala que há uma nítida afronta ao princípio da vinculação, independente de ter havido ou não justa causa. E aí está errado. Se houve justa causa, estaria autorizada o adiamento e não haveria qualquer desrespeito ao instrumento convocatório. Belezinha? Vamos para a próxima. Vou apagar aqui, né?
Letra D. Não há afronta a quaisquer dos princípios que regem as licitações, independente de ter havido ou não justa causa. A grande sacada dessa questão é saber se houve ou não justa causa para o adiamento. Se houve justa causa, está autorizado a atrasar, está autorizado a adiar. Agora não há justa causa. O cara não quer contratar porque ele é pirracento, porque ele queria beneficiar um conhecido, um amigo. Aí a gente está falando, sim, em possibilidade de violação de algum princípio. Mas enquanto eu estiver nessa variação de houve ou não houve justa causa, as questões vão permanecer erradas, tá? A letra D está errada também. Letra E. Não há afronta o princípio da adjudicação compulsória se houver justa causa para o adiamento. Beleza, tudo bem. Não há afronta. Eu ainda entendo que não houve afronta em situação alguma, porque houve a adjudicação do objeto. Eu não deixei de adjudicar. O que eu estou deixando de fazer é a formalização contratual dessa adjudicação. E eu continuo adjudicando para a mesma pessoa que venceu a licitação. Mas, de toda forma, a única alternativa que, a princípio, se aceita de forma mais coerente é a letra E. Vamos conferir a resposta. Olha lá, letra E. Essa aqui foi uma prova da FCC. A FCC, ela dificultou a questão não pelo conhecimento, mas pela construção da redação das alternativas, que a todo tempo deixaram o candidato em dúvida, deixaram o candidato na situação de essa, não é, o que ele realmente quer, que princípio que ele está falando, porque ele colocou um princípio aqui da adjudicação que necessariamente ele não foi desrespeitado. Né? Mas, enfim, a única que, a princípio, a melhor resposta, digamos assim, é a letra E. Em prova, a gente encontra isso, não encontra a resposta correta, encontra a melhor resposta dentre aquelas à disposição da questão. Tá? Então, prepara para isso também. Nem sempre você vai achar a resposta correta, você vai achar aquilo que, pô, essa está menos errada, ou essa é a mais completa. Tenho pavor desse tipo de prova, porque eu acho que essas provas são péssimas para o candidato. Tá? Letra E, nossa resposta correta. Mais uma da FCC, também lá no Amapá. Vamos ver se a FCC melhorou nessa aqui, né? O TRE do Amapá realizou concurso para a escolha de determinado trabalho técnico. Olha só, esse concurso aqui não é o concurso, meu amigão, que você está fazendo aí, que você está disposto a passar. Esse é o concurso licitatório, tá? É o concurso de escolha de um prêmio, de escolha de um trabalho técnico, ou um projeto, enfim, um estudo qualquer que seja, conforme a lei de licitações. O TRE do Amapá realizou concurso para a escolha de determinado trabalho técnico. Publicou na imprensa oficial o edital referente ao aludido procedimento licitatório. Posteriormente, foram apresentados os trabalhos. Nos termos da Lei 8666 de 93, o prazo mínimo entre a publicação do edital na imprensa oficial e a apresentação dos trabalhos é... Ele quer saber qual que é o prazo mínimo da publicidade do edital por diário oficial até a apresentação dos trabalhos. Beleza? Qual que é o prazo mínimo? Aqui, ó, 45 dias. 45 dias é o nosso prazo mínimo, é isso que a lei de licitações fala, que o concurso e algumas modalidades de concorrência tem prazo de 45 dias. Belezinha? Letra A, nossa resposta correta. 30 dias não se encaixa, 90 muito menos, 60 nem pensar e 20 também não. Beleza? Sussa, tranquilos, conferindo lá, essa aqui foi bacana, essa foi para técnico, uma prova mediana, digamos assim, bastava, não, na verdade fácil, né, uma questão fácil, bastava ter lido os prazos lá, tá vendo por que a gente trabalha prazo em aula, tá vendo por que eu falo para vocês darem uma lida lá, olha, ó, questão de prova simples, essa questão aqui, ó, tem o mesmo peso que aquela outra, que essa aqui, ó, que essa aqui, cadê? Volta aí. Que essa aqui que a FCC complicou a vida do cidadão, né? Fazendo uma construção meia boca das alternativas. Essa questão de prova para analista judiciário tem o mesmo peso, embora a redação tenha sido truncada, a redação ruim, e tenha deixado muito em dúvida o candidato ao realizar a questão, essa questão de prova, ela, eu considero difícil, por quê?
Pela redação, não pelo conhecimento. Pela redação que foi péssima. Ela está difícil por isso, tá? Mas ela tem o mesmo peso que essa aqui, ó. Clara, objetiva, simples e perguntou sobre prazo. Você estudou sobre prazo? Vamos ver então. Vou te perguntar sobre prazo. Tá aí. Sabia o prazo, 45 dias. Pronto. Simples. Mesmo peso. É isso que muitas vezes me deixa indignado, que as bancas de concurso, elas constroem questões de prova, muitas vezes, que a dificuldade não está no conhecimento, em saber o que é aquilo. A dificuldade está na interpretação, na redação truncada, na redação ruim das alternativas. Muitas vezes não existe uma lógica textual, uma coerência textual em cada uma das alternativas. E é isso que dificulta. O que está dificultando não é a falta de conhecimento jurídico sobre a lei de licitações. Pelo contrário, o que dificultou aquela questão foi justamente a redação ruim, mal feita, né? E detalhe, vale a mesma coisa que essa aqui com a redação objetiva, clara e simples, né? Essa aqui, quem estudou se deu muito bem. Quem não estudou tinha que chutar, né? Aquela lá, quem estudou ia mal e quem não estudou também ia mal. Ó, letra A, nossa respostinha correta. Vamos para a próxima. O que a gente tem aqui? Outra da FCC. Pô, Cabeça, você não cansa da FCC? É que tinha muita questão bacana da FCC lá no banco de dados. E aí o Cabeça não teve dó e foi pegando, né? Foi pegando elas. Essa para técnico também. Olha só, o TRE da Amapá vai contratar empresa para execução de obra de engenharia. O valor da contratação estimado em R$10.000, beleza. Já o TRE de outro estado também pretende contratar empresa para execução de obra de engenharia, sendo o valor da contratação estimado em R$30.000. Nas hipóteses narradas, a licitação é, inexigível, dispensável, obrigatório, inexigível. Olha que legal. Aqui o que vai mandar? Cabeça vai arrumar o ar aqui, porque Cabeça já está com o nariz trancado. Vamos passar para cima. Pronto, beleza. Agora não vem mais nesse cabeção o ar-condicionado, né? Vamos lá. O que o examinador quer aqui da FCC, essa prova de 2015, para técnico judiciário lá do TRE do Amapá? Olha só o que ele está pretendendo. Primeiro, saber se você conhece os limites de licitação dispensável segundo o valor. A gente lembra disso? Vamos dar uma revisada básica, né? Olha só, licitação dispensável pelo valor. O que eu tenho? Via de regra, eu tenho aqui 10% do valor do convite e 10% do valor do convite. Ô Cabeça, tá doido? 10% duas vezes sobre o convite? Não. Aqui o convite para obras e serviço de engenharia, né? E aqui o valor de limite para serviços gerais e compras, né? Aqui eu estou falando de 10% de R$150.000. E aqui embaixo eu estou falando de 10% de R$80.000, né? De R$80.000. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Maravilha? Por que eu coloquei assim nessa diagramação? Porque a gente sabe que a lei de licitação vai além. Ela fala de uma outra possibilidade, né? 20% do limite de um convite e de outro convite. Obras e serviço de engenharia e compras e serviços gerais. Olha só, 20% e 10%, né? E existe, para quem que vai isso aqui? 20%? Administração indireta, né? E ainda, a licitação dispensável tem uma outra característica muito louca, que ela é fruto da lei do consórcio público. Eu tenho aqui 20% sobre 2 vezes o valor de um convite ou
3 vezes o valor de um convite para obras e compras. Para obras e compras. Para quem que é isso aqui? Consórcio público. Maravilha? Sussa, tranquilos? Quando é que eu tenho 2 vezes? Até 3 entes do consórcio. 3 vezes acima de 3. Ô, cabeça, o que é isso? Eu não vi isso na aula. Pois é, né, meu amigão? Você não viu isso na aula? Aula número 3, a gente fala das dispensas e das inexigibilidades. Aí o cabeça tinha passado batido. Olha a loucura, passou batido nesses percentuais aqui, nesses limites. Até que um colega nosso, um amigão nosso, Rafael, mandou a dica e falou, cabeça, eu tô com uma dúvida sobre a questão dos consórcios. Aí, ó, caiu a ficha. A cabeça tinha esquecido de falar tudo isso. Por isso, este cabeçudo fez a aula número 3, complemento. Tem um complemento da aula número 3, já está lá no site, vale muito a pena você assistir, porque o cabeça trabalhou isso aqui de forma exaustiva. Né? A gente trabalhou inúmeras possibilidades com cálculos, exemplos. Né? Você não vai entender se você não quiser, cabeçudo, beleza? Olha lá. Tá lá, bonitinho no site. Vai lá dar uma olhada. Aula número 3, complemento. Não vai pagar mais nada por ela, já tá no pacote, né? Belezinha? Sussa, tranquilos? Então, para a gente resolver aquela questão, a gente tinha que fazer uma revisão dessa parte aqui. A gente sabe que a licitação é dispensável pelo valor de 10% sobre o valor de um convite, ou de 20% sobre um valor de convite, ou essa outra possibilidade, 20% sobre o valor de um convite. 10% é para quem aqui? Administração direta, valor básico do convite para obras e serviços de engenharia, R$150 mil. 10% é para quem aqui? Administração direta, valor do convite sobre serviços gerais ou compras, R$80 mil. Então eu estou falando em 15 mil para obras e 8 mil para compras. 20%, quando é que eu tenho 20% para administração indireta? A mesma coisa, os mesmos valores. Obras e serviços de engenharia até R$150 mil ou compras até R$80 mil. 20% sobre esses valores eu não preciso licitar. E ainda tem uma terceira situação, 20% só para consórcios públicos, sobre 2 vezes o valor de um convite, seja para obras ou para compra. Então ele passa para 350 ou 160 em caso de obras, passa para 350 em caso de obras e serviços de engenharia, multiplicado 2 vezes, ou 160 em caso de compras e serviços em geral. E ainda tem a possibilidade de 20% sobre 3 vezes o valor do convite para obras e serviços de engenharia e para compras e serviços em geral. Belezinha? Sussa, tranquilos? Agora que a gente já viu isso, vamos voltar para a nossa questão de prova da FCC. Agora você vai ver que para matar essa charada vai ficar bem mais tranquilos, bem mais sossegado. E a matéria vai fixar muito melhor aí nesse HD de 1 tera que você tem, né? Ô, cabeça, o meu não é de 1 tera, não. Ah, não, o seu é de 2 teras, meu amigão. É, cabeça, 2 teras. Então, beleza, vamos lá. O valor da contratação é estimado em R$10 mil. Opa! R$10 mil para uma obra de engenharia, R$10 mil para uma obra de engenharia. O que será que eles vão fazer com 10 conto, né? Isso é o TRE do Amapá. E um outro TRE de outro estado vai fazer uma obra de engenharia também pelo valor de R$30 mil. R$30 mil. Também eu estou falando de engenharia, obra de engenharia. Então eu tenho 2 possibilidades aqui. Uma de R$10 mil e uma de R$30 mil. TRE é administração direta ou administração indireta? Administração direta. Então, os limites do TRE são o quê? 10% para serviços e obras de engenharia, 10% sobre o valor de um convite, 10% sobre R$150 mil. Então, até R$15 mil eu não preciso licitar. Acima de R$15 mil eu vou licitar. Para o TRE do Amapá, que o valor estimado é de R$10 mil, preciso licitar? Não. Licitação dispensável, porque está abaixo do limite de 10%
dos 150 mil, que seria 15 mil reais. E por TRE de um outro estado qualquer, vai ter que licitar ou não? Esse vai ter que licitar, porque passou do limite de 10% sobre 150 mil reais. Já estamos falando em 30 mil reais. Belezinha? Agora ficou mais tranquilo para a gente resolver essa questão, né? Olha lá, inexigível e dispensável respectivamente. Aqui não é caso, no primeira hipótese, não é caso de inexigibilidade, é caso de licitação dispensável pelo valor. Tá? E a segunda não é dispensável, a segunda teria que ser licitada. A primeira é dispensável, ou melhor, em ambas as hipóteses é dispensável negativo. Ambas não, só uma que é dispensável. Letra C, dispensável é a primeira e obrigatória na modalidade de convite, respectivamente. Olha, a primeira é dispensável, 10 mil reais? É sim. A segunda é obrigatória? É sim, porque não está no limite da dispensabilidade pelo valor. Letra C é a nossa correta. Vamos ver a D e a E. Obrigatória na modalidade de convite em ambas as hipóteses. Está errado. Em ambas as hipóteses, não. Em ambas as hipóteses, não. Ela não é obrigatória na primeira hipótese porque está dentro do limite de dispensável. Inexigível e obrigatório na modalidade de tomada de preço. Negativo, não é inexigível. Muito menos obrigatória na modalidade de tomada de preço. Tá? Por que não é? Porque a obrigatoriedade para a segunda é no convite. Convite, eu vou até 150 mil reais para obras ou serviços de engenharia. Acima de 150 mil, até 1,5 milhão, aí eu vou fazer na tomada de preço. Eu poderia fazer uma tomada de preço para uma obra de engenharia por 30 mil reais? Sim, poderia, mas ela seria facultativa à modalidade de tomada de preço e obrigatória o convite. Obrigatório o convite, tá? Então, quando ele colocou aqui que é obrigatório, ou melhor, é obrigatória a tomada de preço, está errado, porque a tomada de preço não é obrigatória. A tomada de preço só é obrigatória para aquelas licitações de obras ou serviços de engenharia que eu estou falando que o preço estimado está acima de 150 mil reais e vai até 1,5 milhão, tá? Então, poderia fazer uma tomada de preço no lugar de um convite? Poderia, não teria problema nenhum, poderia sim. Mas nesse caso, por ser um valor de 30 mil reais, um valor abaixo do limite mínimo da tomada de preço, a tomada de preço seria facultativa, não seria obrigatória. Belezinha? Sussa? Tranquilos? É isso aí. Letra C. Vamos conferir? Olha lá, letra C. Questãozinha de prova da FCC, bacaninha. Questão pesada, que eu achei pesadinha para técnico administrativo. Teria que lembrar de um monte de coisa para responder a questão. Mas beleza, muito boa a questão da FCC, tá bom? E agora nós vamos para uma da Quadrix. Quadrix 2015, Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro. Prova de agente administrativo. Vamos ver o que a Quadrix preparou aqui para a gente poder trabalhar na licitação. A Lei 866 de 93 estabelece definições básicas para o entendimento e acompanhamento do processo licitatório. O conjunto, as definições lá do artigo 6º, está lembrado? É isso que ele vai perguntar. Ele está perguntando agora sobre aquelas definições do artigo 6º. Você vai perguntar sobre uma delas. Bom, o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT, refere-se a qual conceito? Empreitada, tarefa, missão, projeto executivo, projeto básico. Olha só. Para responder isso aqui, você teria que ter lido pelo menos umas 6 vezes o artigo 6º. Pelo menos umas 6 vezes. Eu recomendo que leia mais. Porque como são vários conceitos, vale a pena você e reler diversas vezes. Questão de decoreba da Quadrix. Quem leu e releu e sabia ou tinha pelo menos uma vaga noção dos conceitos guardados na cabeça, teria respondido isso aqui com facilidade. Olha só. Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas da BNT. Quando eu tenho um conjunto de elementos necessários e suficientes à execução, eu estou falando de projeto.
Projeto é o que reúne esses elementos necessários. O projeto na licitação ele pode ser básico e pode ser executivo. O projeto básico ele tem uma finalidade muito grande para definir o objeto da licitação. Já o executivo, a principal importância dele é para a execução de obra. É ele que vai definir, ele não vai definir o objeto o que vai ser licitado. O que ele está definindo é como deve ser executada certa obra. Então, quando eu tenho um conjunto de elementos necessários e suficientes à execução, eu estou falando de projeto executivo. Belezinha? Não estou falando de empreitada, não estou falando de tarefa, muito menos de missão e nem de projeto básico. Olha lá, letra D, questãozinha da Quadrix. Quem leu o artigo 6º da Lei de Licitações matou a charada aqui, ó, assim. Questãozinha decoreba, questãozinha fácil. É essa questão que te empurra para frente, não deixa você ficar para trás. Vamos lá? O que a gente tem agora? Outra da FCC. Cabeça estava inspirado na FCC quando preparou essa aula, hein, Cabeça? Pois é, tá cheio de questão da FCC. Por que eu tenho colocado tanta questão da FCC? Por uma razão muito simples. A FCC tinha uma fama de ser letra da lei, decoreba pura. E isso acabou, filho. Acabou. Eles já estão questionando raciocínios, estão questionando doutrina, jurisprudência. E tem hora que os caras questionam o inquestionável, né? Aquela redação medonha, horrível, igual a gente viu uma agora há pouco aqui, que não tem muitas vezes uma forma fácil de se interpretar. Então, olha lá. Vamos lá para outra da FCC, essa aqui é do TRE de Sergipe. Técnico judiciário, um abraço para o pessoal lá de Sergipe, né? Terra boa demais. Olha só, considere a seguinte situação hipotética. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe pretende contratar o serviço de gerenciamento de obra de natureza singular com empresa de notória especialização. No caso e nos termos da Lei 866, a licitação é inexigível, obrigatória, dispensável, obrigatória na modalidade de concorrência, obrigatória na modalidade licitatória definida de acordo com o valor contratual. Olha só, o que a gente tem que analisar aqui? Contratar serviço de gerenciamento de obra de natureza singular, de empresa com notória especialização. Eu estou falando do artigo 13, combinado com o artigo 25 da 8666. Né? Artigo 13 e artigo 25 da 8666. Belezinha? Sussa, tranquilos? Estou falando de licitação inexigível pela singularidade do serviço e notória especialização de quem vai me prestar esse serviço. Ou seja, não há possibilidade de competição. Inexiste a possibilidade de licitar porque é inexigível licitar aquilo que não se pode competir. O serviço é singular, é uma pessoa, não é um serviço plural, várias pessoas, é um serviço singular. Só uma pode prestar esse serviço. E a empresa tem notória especialização nesse assunto de gerenciamento de obra. Tá bom? Olha lá, letra A, nossa respostinha correta. A FCC aqui fez uma questão bacana para o pessoal que fez a prova do Sergipe. IBF, outra banca de concursos desconhecida, mas a questão ela é bem bacana. Vamos lá? Olha só. Nos termos essa prova foi para a Embasa, Técnico em Segurança do Trabalho, prova de 2015, do IBFC, né? Então vamos lá. Nos termos da Lei Federal 8666 de 93, que regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, institui norma para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências. Assinale a alternativa correta sobre o que é definido como conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT. Repetição de questão. Tudo bem que é outra banca, mas repetiu a questão. Tá vendo? Como o conceitinho cai. E detalhe, caiu o mesmo conceito, né? Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da
obra, execução completa da obra. Interessante, né? Não tem criatividade nessa história de concurso. Os caras copiam e colam, muitas vezes até questão de outra prova. O que me chama atenção nessa questão de prova, além de ser praticamente uma cópia da questão da FCC? Até aqui, ó. Todo esse texto aqui era dispensável. Você não precisaria dele para resolver a questão. Olha só. Começa daqui. Assinale a alternativa correta sobre o que é definido como conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra de acordo com as normas pertinentes da ABNT. Responderia a questão ou não responderia? Claro que responderia, sem problema nenhum, né? Estamos falando de projeto executivo. Letra A. Tranquilos? Sussa, beleza? Então, pra frente aí, porque essa aí foi sem graça, né? Mas eu queria mostrar só para vocês verem como repete questão de prova, como vale a pena fazer exercícios de prova, questões de prova. Isso aqui é um treino bacana. Você está lá estudando, fazendo exercício, está fixando a matéria, revisando o conteúdo e ainda está na situação de repente, resolver uma questão que vai cair na sua prova. Uma questão a mais, duas a mais. Eu já falei aqui para vocês que quando eu fiz a minha prova da OAB, eu fiquei no dia anterior resolvendo questões em casa, né? A prova era no domingo, no sábado não tinha muito o que fazer, já estava cansado de estudar, eu falei, quer saber, vou resolver uma provinha. E resolvi lá umas provas de OAB que eu tinha em casa, lá fui fazendo, né? Assim, sem compromisso, fui fazendo, né? A hora que eu cansava eu parava, depois continuava, beleza. No dia que eu fui fazer a prova, salvo engano, eu encontrei 4 ou 5 questões que eu tinha feito no dia anterior em casa. Caramba, 4 ou 5, eu não lembro exatamente o número, que faz tempo, né? 4 ou 5 questões dá muita diferença, mas muita. Tudo bem que na OAB você não tem número de vagas, né? Mas num concurso público, você ter 4 ou 5 questões, isso economiza seu tempo, isso melhora seu ânimo na hora da prova, isso te deixa mais ligadaço para fazer a prova. E detalhe, são 4 ou 5 questões que você já sabia a resposta. Teu candidato, teu concorrente não sabia, porque ele não fez isso, né? Então, por isso que eu falo, vale muito a pena você pegar e ficar fazendo exercícios, beleza? Vamos lá ver essa questão do CESP, da AGU. Isso aqui é uma prova dos advogados da União. É uma prova muito bacana, uma questão de prova muito boa, que ela traz uma informação que me chamou a atenção e vale a pena a gente discutir um pouquinho isso em sala de aula. Olha só. A propósito das licitações, dos contratos, dos convênios e do sistema de registro de preço, julgo o item a seguir observadas as orientações da AGU. Olha só, a grande sacada dessa questão está aqui, ó, observadas as orientações da AGU. A Advocacia Geral da União, ela estabelece algumas regras que muitas vezes não estão nem na lei de licitação. Na verdade, ela faz certas interpretações sobre a lei e acaba, ao invés de facilitar, acaba dificultando a vida de todo mundo. Mas é importante a gente saber o que a AGU pensa sobre licitações. Olha só. Se em procedimento licitatório na modalidade de convite, grife aí convite, é importante grifar. Se no procedimento licitatório na modalidade de convite, deflagrado pela União, não se apresentarem interessados, e se esse procedimento não puder ser repetido sem prejuízo para a administração, ele poderá ser dispensado, mantidas, nesse caso, todas as condições pré-estabelecidas. Então vamos anotar, ou melhor, dar destaque para algumas informações importantes. A primeira dela, eu tenho que saber da lei de licitação e tenho que saber também das orientações da AGU. Isso aqui é um concurso para a AGU, tá? O procedimento licitatório, modalidade convite, dá destaque. Deflagrado por quem? Para a União. Lembrando que as orientações da AGU servem para licitações de caráter federal, licitações com verbas federais ou realizadas por entes federais. Eu não vou aplicar uma orientação da AGU para uma licitação feita pelo Estado com verba estadual. Não, eu vou aplicar orientações da AGU em licitações feitas pela União ou sua administração indireta ou licitações feitas com verbas federais. Não se apresentou nenhum interessado, ou seja, eu tenho uma licitação deserta, né? Esse procedimento não puder ser repetido, grifa isso, não puder
ser repetido. Essa é outra informação importante. Sem prejuízo para a administração. Ela poderá ser dispensado, ele poderá ser dispensado. Então eu posso fazer contratação direta só porque no meu convite deu deserto? Meu convite deu deserto? A resposta aqui é certo. Poderia dispensar a licitação porque ela deu deserta? Não. Porque eu não estou perguntando aqui sobre a 8666. Eu estou perguntando sobre as orientações da AGU para licitações federais em que eu tenho uma modalidade de convite deserto. E aí a resposta aqui é errado. Eu não posso dispensar. Errado. Eu não posso dispensar, porque a orientação da AGU é no sentido de que não dá para dispensar. Letra E. Olha só o que eu preparei para vocês. Ó. Aqui é a lei de licitações e abaixo eu tenho a orientação da AGU. Tá? Gurizada, tem que ficar esperto. Olha só. 24.5 da Lei 866, licitação dispensável. Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, nesse caso, todas as condições pré-estabelecidas. Ou seja, a Lei de Licitações me autoriza a dispensar uma licitação deserta quando eu não puder repetir a licitação sem prejuízo para a administração. Isso está lá no artigo 24, inciso 5 da Lei de Licitações, e é exatamente o texto da questão. O pessoal do CESP está me perguntando exatamente sobre a hipótese do 24.5 da 866. Ou seja, você que estudou a 866 marcaria o quê? Babando, né? Espumando. Tá certo, pode dispensar sim, é uma licitação dispensável porque não acudiram interessados. É o que a gente chama de licitação deserta. E o enunciado fala, eu não posso repetir a licitação porque vai ter prejuízo para a administração em razão do tempo que eu vou ter para poder ter que executar a nova licitação. Então, nesse caso, a licitação seria dispensável por força do artigo 24, inciso 5. Isso é o que fala a lei de licitação. Olha o que fala a orientação normativa número 12 da AGU. Orientação normativa número 12 da AGU. E a questão pergunta segundo a orientação da AGU, né, e não segundo a 866. Não se dispensa a licitação com fundamento nos incisos 5 e 7 do artigo 24 da lei 8666, caso a licitação fracassada ou deserta tenha sido realizado na modalidade de convite. Carniça, né? Muita carniça. Prova puxada. Bacana, muito legal. Porque a gente verificou agora que a AGU, a Advocacia Geral da União, estabeleceu uma interpretação diferente para o artigo 24, inciso 5. O artigo 24, inciso 5 da Lei de Licitações fala de forma genérica que, em caso de licitação deserta, ele não diz qual, ele diz licitações, pode ser qualquer modalidade, né? Em caso de licitações desertas, eu estaria autorizado a contratar diretamente, desde que justificasse que a realização de novo certame causaria prejuízo para a administração. Por exemplo, não tenho tempo de realizar todo um certame outra vez, então contrato diretamente. A AGU vem e fala o seguinte, olha, isso aqui se aplica com exceção para convites. Bacana, né? A AGU está mandando mais que o Congresso Nacional aqui. Resumindo a história, a AGU está mandando mais que o Congresso Nacional. Tudo bem que esse era um concurso de advogado da União, um concurso da AGU, então ela exigiu que o candidato conhecesse as orientações normativas da AGU. Belezinha? Sussa, tranquilos? Mas isso aqui pode aparecer em qualquer prova de concurso público federal, tendo em vista que as regras da AGU, ou melhor, as orientações normativas da AGU podem ser aplicadas para toda a administração pública federal, administração direta ou indireta. No teu concurso, o examinador teria que exigir esse conhecimento, ele teria que te pedir, colocar que
conteúdo de provas, orientações da AGU, tá bom? Belezinha? Então vamos para a próxima. Essa aqui eu sei que foi carniça, foi puxada, mas merecia estar presente, né? Vamos lá. Essa aqui é uma prova do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, feita, a banca é o próprio Ministério Público do Mato Grosso do Sul, prova para promotor de justiça agora em 2015. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui nessa prova? O princípio da competitividade é peculiar à licitação, pois a competição favorece a obtenção da melhor proposta. Comparecendo apenas um interessado, o licitante deverá... Novamente, as duas primeiras linhas eram descartáveis. Eu não preciso delas para fazer essa questão de prova, mas o examinador te colocou aqui que o princípio da competitividade é peculiar à licitação, pois a competição favorece a obtenção da melhor proposta. Ele está te induzindo a raciocinar sobre a necessidade fundamental, essencial, indispensável de competição. E nem sempre você precisa de competição numa licitação, nem sempre, nem sempre. Aliás, existem situações que a competição não existe, que é o caso da licitação inexigível. Mas olha o que ele fez. Comparecendo apenas um interessado. Olha a sacanagem do examinador. Olha só, tá vendo? A competitividade é super importante. Mas na tua licitação só veio um. Vai competir ele com quem? Com ele mesmo? Alguma coisa vai estar errado. E aí, o que você vai fazer? Você, licitante, vai realizar novo certame? Vai contratar com aquele que apareceu? Vai revogar a licitação? O que você vai fazer? Olha as alternativas que ele apresenta. Letra A. Anular o edital e torná-lo mais claro para que outros interessados apareçam e haja competição? Nunca! Anular o edital, eu só posso anular o edital em caso de ilegalidade. E ele falou em ilegalidade? Em nenhum momento ele falou em ilicitude. Ele falou o seguinte... Só uma pessoa apareceu. De repente, o objeto a ser licitado não é interessante. Não estão afim lá de discutir aquilo. Não estou afim de ir para a competição para um objeto que não vale o esforço, né? Então, a letra A está errada. Não é caso de anular. Republicar o edital até que novos interessados habilitem e haja competição. A gente acabou de ver na questão passada que o artigo 24 da Lei de Licitações me diz que deserta a licitação e não sendo possível realizar um novo certame, eu posso dispensá-la e contrato diretamente. Então eu não tenho a obrigação de republicar o edital até que novos interessados se habilitem e haja competição. Não, eu não sou obrigado a fazer isso. Tá? Letra B está errada. Cancelar a etapa da habilitação e examinar desde logo a proposta com vistas à contratação imediata de um único interessado. Olha só. Primeiro que eu não posso cancelar uma etapa obrigatória, que é a etapa da habilitação. Não vou cancelar, eu tenho que analisar a documentação desse único interessado que apareceu para saber se ele tem condição de participar, ainda que sozinho, da licitação. Então eu não posso cancelar. Se eu cancelar, eu estou violando o devido processo legal. E é uma etapa obrigatória, uma fase obrigatória. Eu não posso simplesmente queimar essa fase, tá? Letra D. Apurar a habilitação normalmente e, se considerado habilitado o interessado, a proposta deverá ser examinada como se outros disputantes houvesse. Bacana, essa aqui está bem legal. Vamos ver aí. Apurar a habilitação normalmente e, em seguida, considerar automaticamente válida a proposta. Opa, parou aqui, ó. Considerar automaticamente válida a proposta? Nem pensar. Letra D, a nossa resposta correta. Ainda que eu tenha só um licitante, eu não posso considerar a proposta dele automaticamente. Lembra quando eu falei para vocês do processo licitatório tradicional, que eu tenho basicamente duas etapas super importantes na fase externa da licitação? Quais são essas etapas? A de habilitação, eu tenho que analisar toda a documentação dos licitantes. Aqueles que estiverem aptos a licitar, tiverem a documentação em dia, só vou olhar a proposta desses. E aí eu tenho que analisar a proposta para saber se a proposta está de acordo com o edital, porque ela pode não estar. Então, ainda que eu tenha apenas um interessado, eu vou analisar toda a documentação dele e vou dizer, olha, sua documentação está ok, está 100%, você está habilitado a concorrer, a licitar.
Agora vou analisar a sua proposta comercial. Olha, eu estou pedindo canetinha vermelha, você me trouxe uma proposta comercial de canetinha preta. Não dá, eu tenho estoque de canetinha preta, não me interessa a canetinha preta. Ainda que você esteja vendendo mais barato, mas eu preciso da canetinha vermelha, eu só posso comprar vermelha. Então vou ter que inabilitar a sua proposta comercial. Rejeitar, melhor dizendo, né? Então, letra D, apurar a habilitação normalmente e, se considerado habilitado o interessado, a proposta deverá ser examinada como se outros disputantes houvessem. Ou seja, eu tenho que analisar a proposta comercial e saber se ela está dentro dos limites do edital, saber se o preço é competitivo, se o preço ainda é o preço bom, preço de mercado. Porque o fato de ter aparecido só um interessado e ele mandou o preço lá nas alturas, não quer dizer que eu sou obrigado a contratar. Não. Eu, licitante, verifiquei. A canetinha no mercado custa R$2 uma canetinha dessa. O cara está oferecendo cada canetinha R$20. Opa, peraí, não dá. A minha pesquisa de mercado, que é a fase interna da licitação, já me disse que o preço médio no mercado, numa canetinha dessa, é de R$2. E eu vou comprar em grande quantidade, você tem que me trazer preços inferiores a R$2, porque eu estou comprando por atacado, digamos assim, né? Então vamos lá. Respostinha, letra D. Respostinha, letra D. Bacana essa questão de prova aqui do MP do Mato Grosso do Sul. Prova para privativo de bacharel em Direito. Muito boa a questão. Beleza? Opa, da ESAF. ESAF é osso, né? ESAF é canseira. Mas geralmente são provas extremamente bem elaboradas. Com grau de dificuldade significativo. Vamos lá ver o que tem aqui. ESAF 2015, analista de planejamento e orçamento. Eu tenho uma prova com alternativa A, B, C, D e E. Só uma vai estar correta. Só uma vai estar correta. Belezinha? Vamos lá então? Olha só. É sabido que a autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. Olha que bacana. Está falando em revogação de licitações. Revogar licitação por razões de interesse público. Isso é fundamental, né? Só posso revogar uma licitação por interesse público por fato superveniente. Isso é extremamente importante a gente relembrar. Posso revogar uma licitação? Sim. Eu até fiz um esqueminha na sala de aula, né? Revogação de licitação. Posso fazer? Revogação eu tenho que lembrar da oportunidade e da conveniência, ou seja, isso aqui é mérito administrativo, oportunidade e conveniência para revogar uma licitação, né? Só que para revogar uma licitação eu preciso justificar e mostrar um interesse público, tudo isso decorrente de fato superveniente ao edital. Ou seja, algo que aconteceu após a publicidade do edital. Então, para eu revogar uma licitação, eu tenho que observar, primeiro, que isso é mérito administrativo e oportunidade e conveniência. Segundo, que eu tenho que fazer uma justificativa muito boa, e essa justificativa tem que abarcar, tem que ter como objeto da justificativa o interesse público, e isso tudo tem que estar vinculado a um fato superveniente ao edital. Beleza? Sussa, tranquilos? Vamos lá falar de revogação de licitação. Lembrando que revogação não é nulidade, tá? Revogação é diferente de nulidade. A nulidade decorre de uma ilegalidade. E a revogação, ela decorre do mérito administrativo. Não esqueça disso, tá? E o mérito administrativo é oportunidade e conveniência. Eu revogo aquilo que é lícito, e declaro nulo aquilo que é ilícito, aquilo que é ilegal. Belezinha? Sussa,
Tranquilos? Maravilha? Então vamos lá enfrentar essa questão da ESAF, que ela é cascuda, essa questão da ESAF. Bem cascuda, tá? Olha lá. É sabido que a autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório é sabido que a autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado. Em tais situações, vamos lá. Havendo ilegalidade, a administração poderá anulá-la de ofício ou por provocação de terceiros mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. Bacana, né? Isso está correto. Havendo ilegalidade, a administração poderá anulá-la. Ilegalidade e anulação, ótimo, de ofício ou por provocação de terceiros, correto? Mediante parecer escrito, devidamente fundamentado. Beleza, a letra A está certa. Mas eu não estou falando de anulação, eu estou falando de revogação. Letra B. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera para a administração obrigação de indenizar, isentando-a de quaisquer ônus dele decorrente. Perfeito, letra da lei. Mas eu não estou falando de ilegalidade, muito menos de nulidade. Eu estou falando de revogação. Terrível a prova deles, né? Olha só, o que a gente tem aqui ainda, né? Havendo a nulidade do procedimento licitatório, a nulidade do contrato opera-se automaticamente, razão pela qual a administração fica isenta de quaisquer obrigações de indenizar. Isso aí é texto da lei de licitações, é texto da licitação. Não é doutrina, não é jurisprudência, isso é cópia do texto da lei. No caso de desafiamento do processo licitatório, fica assegurado, no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado contraditório e ampla defesa. O que é desfazimento? Desfazer. Desfazer, quem desfaz é aquele que fez. Mas eu só posso desfazer o que foi corretamente feito. Eu só posso desfazer o que foi corretamente feito. Porque se eu vou desfazer alguma coisa, essa coisa existe. Eu vou desfazê-la, de repente, para fazer de novo. E eu só posso desfazer o que foi corretamente feito. Na nulidade eu não desfaço. Na nulidade eu elimino. Eu declaro extinto, nulo, ele desaparece. Então, desfazimento é caso de revogação. E sempre que eu falar de revogação, eu fico assegurado sim o contraditório e a ampla defesa. Olha a letra E. Os procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação não se submetem a essa regra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. ESAF não faz questão mal feita de regra. É uma exceção encontrar uma questão da ESAF mal feita. Essa é uma questão bem feita e ela não está explorando o conhecimento apenas. Aqui ela está explorando algo que são poucos os candidatos que têm, que é um feeling, é um instinto, é como é que eu posso dizer? Uma intuição, né? E para eu chegar nesse grau de intuição, de duas uma, eu nasci com isso já, ou eu treinei. E aí a gente tem que treinar com a ESAF da seguinte forma. É sabido que a autoridade competente para aprovação no procedimento licitatório somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente e devidamente comprovado. Em tais situações, que situações são essas? A situação de finalização de um processo licitatório e de repente rola uma possibilidade de revogação. O texto aqui é fundamental para eu poder responder essa questão.
Que situação nós estamos falando? Situação final de uma licitação em que eu posso revogar ou confirmar toda a licitação. Mas, se eu for revogar, eu tenho que observar a ampla defesa e contraditório. Pô, Rodrigo, mas eu tenho 3 alternativas certas falando sobre nulidade. Mas o texto, o enunciado, falou da situação de nulidade ou falou da situação de revogar? Da situação de revogar. Em tais situações, que situação? A da possibilidade de revogar no final do processo licitatório. Então, eu não estou falando de ilegalidade e nulidade, eu não estou falando de nulidade ou anulação, eu estou falando de... Opa, não é você que eu quero. Eu estou falando de desfazimento, revogação, e aí eu tenho que dar ampla defesa e contraditório. Olha a resposta. Letra D. Tem 3 alternativas corretas. 3, A, B, C. Estão corretas, está certo aquilo. Mas não tem nada a ver com o contexto da questão. O enunciado te jogou para uma situação muito peculiar, muito específica. Final de licitação, revogação dela. Nessas circunstâncias, eu posso desfazer toda a licitação, ou seja, eu posso revogar toda a licitação? Posso, desde que eu tenha motivos suficientes para isso e oportunize as partes se manifestarem. Puxado, né? Por isso que muita gente tem medo da ESAF, porque a ESAF ela não brinca com conteúdo apenas. Ela brinca com interpretação, ela brinca com maturidade do concurseiro. Se o cara tiver já safo nas questões da ESAF, ele pega a manha e percebe que nem toda a questão da ESAF é conteúdo jurídico, é muitas vezes lógica, é muitas vezes interpretação. E as questões dele são sempre muito bem escritas. É difícil pegar uma questão assim, péssima. Eu já fiz questão da ESAF aqui péssima, mal escrita, mal redigida, mas é uma exceção. É mais comum isso em outras bancas, principalmente essas bancas mais desconhecidas, que eles querem dificultar a prova, e aí acabam escrevendo de forma torta, digamos assim, dificultando o raciocínio. Belezinha? Punk a questão, né? Eu achei essa difícil, essa foi difícil pra caramba. É o tipo de questão que manda lá pro limbo muita gente, o que estudou, o que não estudou, né? Desse tipo de questão só vai bem aquele que já conhece a manha da ESAF. Outra vez eu volto a insistir, tem que fazer exercício, e exercício de todo tipo de banca, tá? Vamos lá. Sobre a licitação, assinale a alternativa correta. O processo licitatório é uma obrigatoriedade que está sujeita somente à administração direta? Somente à administração direta? Lógico que não! A gente viu nas nossas aulas que a administração direta e indireta tem que licitar. Letra A está errada. O administrador sempre deverá contratar com proposta de menor preço? Sempre negativo, né? Muitas vezes eu tenho aquela licitação da melhor técnica, ou ainda aquela do maior lance, né? Então, letra B está errada. Letra C, a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de proposta e lances em sessão pública? É o pregão. Opa, lindo isso, né? Pregão é a modalidade que permite você apresentar proposta e, na sequência, apresentar lances. Esse é o pregão. Para serviços e bens comuns, né? Qualquer que seja o valor. Bens e serviços comuns, quaisquer que sejam os valores. Isso aqui está corretinho. Isso aqui é o conceito do pregão. Está na lei do pregão, 10.520, salvo engano. Letra D, dispensável a licitação quando houver inviabilidade de competição? Não, está errado. Ela não é dispensável, ela é inexigível quando for inviável a competição. Letra E,
É inexigível a licitação para compras de hortifruti granjeiros, pão e outros gêneros perecíveis no tempo necessário para a realização do processo licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia. Não é inexigível. Ô, cabeça, vai licitar então? Negativo. Aqui é uma hipótese de licitação dispensável. Tá vendo por que é importante? Foi importante a gente ter uma só aula sobre licitação dispensável e inexigível por conta disso aí, meu amigão, bonitona. Tem que saber essa situação. Artigo 17, 24 e 25, tá? Letra E tá errada. Letra C, nossa resposta correta, conferindo, letra C. Letra C. Questão muito boa da AOCP, né? Essa aqui é a mesma, essa banca foi aquela empresa que fez o Robocop, a AOCP, né? Belezinha? Essa aqui é da UFPR, né? Um abraço lá pros polacos do Paraná, né? O cabecinho não é de lá, eu sou, mas eu não sou polaco. Eu sou o que eles chamam de bugre. A bugrada lá que tem lá, né? Sou de lá, sou bugre, pé vermelho, lá de Pato Branco, né? Cidade querida, um abraço pros patobranquenses. Essa cidade mora no meu coração, um abraço para todos os paranaenses, principalmente pros pé vermelho, né? E pros curitibanos simpáticos, são todos simpáticos, né? O cabecinho não morou em Curitiba, morei, minha mãe mora lá, é todo mundo tão simpático lá. Vamos lá. Prova da Universidade Federal do Paraná, uma baita universidade. Prova para a Copel, uma das poucas empresas de energia elétrica que ainda não foram privatizadas. O povo defende essa Copel lá com unhas e dentes. Tá de parabéns, tem mais é que defender mesmo, porque é uma empresa muito boa e altamente lucrativa. Cargo de administrador, vamos lá. O que a gente tem aqui? Considerando a lei de licitações, a lei 8666 de 93, assinale a alternativa correta. Será permitida a participação do autor do projeto, e ou da empresa no local da obra como consultores técnicos? Negativo, sem chance, tá? Será permitida a participação do autor do projeto e ou da empresa no local da obra como consultor ou técnicos? Não. Eu tenho que saber que projeto é esse, e existe uma restrição do autor do projeto. Ele só pode aparecer como consultor se for do projeto básico ou do executivo, tá? E aqui ele não deixou claro isso. Então tá, letra A tá errada. Letra B. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto não atender às condições do local. Isso aqui tá legal, tá bem certinho, tá? As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados, que é uma referência, uma exigência da lei de licitações, a padronização de bens e serviços. E eles podem ser padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto não atender às condições do local. Ou seja, aquele projeto não foi feito um projeto para construção de edifício em terreno plano. E aí o terreno é uma ribanceira, não vai dar. Eu vou ter que adaptar o projeto ou fazer um novo projeto. A letra B está correta, tá? A letra B está correta. Vamos ver a C. A existência de vínculo trabalhista e comercial entre autor do projeto e licitante é caracterizado como um vínculo direto? Não. Necessariamente não. A existência de vínculo trabalhista e comercial entre o autor do projeto e o licitante é caracterizado como um vínculo direto? Não, ele pode ser um vínculo indireto também. Letra C, letra A. Estão erradas as duas. Letra D. Por força do edital, não serão admitidos retardamentos na obra ou serviço. Está errado. É possível retardar desde que haja justificativa, né? A execução de cada etapa do projeto será acompanhada pela autoridade competente somente com aval do projetista. Negativo, está errado, né? Nem sempre é a autoridade competente que vai dar o aval. E o projetista ou alguém que tem esse poder pode dar o aval da fase. E a gente tem ainda as empreitadas integrais, que aí isso tudo corre por conta da empresa que está executando a obra só com um mero acompanhamento. Então a letra E também está errada. Letra B, corretinha, provinha da Copel, cascuda que só ela, né? Letra B, nossa resposta correta, prova da Universidade Federal do Paraná, núcleo de concursos da UFPR.
Essa é conhecida nossa, né? CESP, o FPR, pouca coisa a gente vê dela, né? Bem pouca, ela não tem muita atuação no mercado, pelo menos nacional não, né? A respeito da licitação e dos contratos administrativos, julgue o item subsecutivo. É uma palavrinha indecente, né? Julgue o item seguinte, vamos lá. A exigência de prévia experiência em serviços de natureza similar, como requisito para a demonstração de técnica na fase de habilitação em procedimento de licitação, vulnera a isonomia, a impessoalidade e o julgamento objetivo, elementos basilares do certame. Ou seja, exigir prévia experiência viola um dos princípios ou alguns dos princípios estabelecidos aqui, isonomia, impessoalidade e julgamento objetivo? Não viola, está errado, não viola. O examinador não, a administração pode exigir sim experiência prévia em certa atividade. E isso não é ilegal, isso não fere a isonomia, pelo contrário, isso pode qualificar mais ainda a contratação, tá? É permitido sim exigir experiência prévia. Lógico, eu não posso direcionar a licitação. Eu tenho que fazer uma experiência prévia que diversas pessoas podem tê-la. Né? Não pode ser experiência prévia que só uma pessoa no país tem. Aí eu direcionei. Aí, na verdade, não tem nem licitação, né? Porque eu não vou ter concorrência. Belezinha? Letra E, de errado. Prova de analista. Isso aqui é prova do STJ, né? Analista judiciário. Mais uma aqui que a gente tem aqui, Sesgran Hill, também uma banca conhecida, mas fez uma questão baba, super tranquila. Prazo, olha só. Os avisos contendo o resumo dos editais dos procedimentos licitatório, de acordo com a Lei Geral de Licitação, serão publicados e conterão a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será de 45 dias para que tipo de licitação? Ou melhor, para que modalidade de licitação? Tudo isso aqui eu não precisaria ler. Tanto que eu adaptei ela era maior ainda, eram umas informações desnecessárias, né? A questão da prova está aqui, ó. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será de 45 dias para pregão? Não. Convite? Não. Seleção? Não. Concurso? Sim. Tomada de preço? Também não. Ou seja, 45 dias é um prazo mínimo para qual modalidade licitatória? Concurso. Concurso. Belezinha? Sussa, tranquilos, prova sossegada da Sesgran Hill, profissional júnior em direito do Liquigás, né? Letra D. Beleza? Vamos para mais uma. O que a gente tem aqui? VUNESP. Isso aqui é para o pessoal de São Paulo, né? O pessoal de São Paulo faz muita prova da VUNESP. Abraço para os paulistanos, né? Os palmeirenses estão tudo felizes agora, né? Não é para qualquer um ganhar esse campeonato, né? Vamos lá. 2015, VUNESP, CRO, Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, assistente administrativo é o cargo. De acordo com o caput do artigo 3º da Lei 8666 de 93, a licitação destina-se, além de selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, garantir o princípio constitucional da probidade administrativa, da isonomia, da razoabilidade, do julgamento objetivo e da motivação. Olha só. Aqui, a primeira advertência para essa questão. Destina-se, além de selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, garantir o princípio constitucional. Eu não estou atrás de um princípio legal, eu estou atrás de um princípio constitucional. Basicamente é o LIMP, princípio do concurso, princípio da licitação, tá? E ainda outros princípios do artigo 5º. Sim, que são princípios fundamentais aplicados para todo mundo. Basicamente eu posso pensar nesses aqui, ó, de cara já, né? Tem tantos outros na Constituição. Então vamos lá. Princípio da probidade administrativa, princípio da honestidade. Será que a lei de licitação visa garantir esse princípio? De forma genérica, de forma geral, visa sim. Essa prova foi muito mal elaborada. Da isonomia, visa também. Da razoabilidade, também visa da razoabilidade. Do julgamento objetivo. Bom, o julgamento objetivo ele é um princípio
da 8666. Não é um princípio constitucional, então eu posso tirar fora. Da motivação também visa. E a motivação é um princípio constitucional, sim. Motivação é princípio constitucional, aplicado tanto para o judiciário como para qualquer ato da administração. Os atos da administração devem ter motivos. Então, olha só que interessante isso aqui, né? De acordo com o caput do artigo 3º da Lei de Licitação, a licitação destina-se, além de selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, ela também visa garantir qual o princípio constitucional. Se eu fosse analisar só pela Constituição, eu teria que ter todos esses princípios em mente. Esse do julgamento objetivo eu posso descartar porque ele é previsto direto no 866, não é princípio constitucional. O da probidade administrativa é princípio constitucional? É. Posso marcar esse? Não. Por quê? Porque ele tem que estar no artigo 3º da Lei de Licitação. Uma informaçãozinha que passa batida, né? O da razoabilidade é princípio constitucional? É, mas ele tem que estar no artigo 3º. Então, ó, razoabilidade está fora. Quem é que está lá no artigo 3º da Lei de Licitação e é princípio constitucional? Isonomia. Bacana, né? Terrível isso. Eu acho péssimo, porque a informação é muito rápida na primeira linha e o candidato está preocupado em descobrir o que o examinador está pensando, o que ele está querendo. Está aí. Essa é a hora que o examinador maldoso faz uma questão dessa para ferrar com o candidato. Questão destinada a eliminar candidato ansioso. Por isso que eu falo que é mal feita. Não está questionando o conhecimento. Né? Está questionando o quê? Pressa. Vamos lá. 2015, FCC, TRT, analista judiciário. O que a gente tem aqui? Provinha da FCC, enunciado enorme, né? Enunciado enorme. E a gente tem aqui alternativa A, B, C, D e E. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. 2015, FCC, TRT do Rio Grande do Sul, analista judiciário. Um abraço para a gauchada, principalmente para os colorados, né? A administração necessita de um imóvel para instalar um posto de saúde e está estudando as alternativas mais adequadas do ponto de vista de valor, localização, prazo para disponibilização. De acordo com a legislação que rege a matéria, afigura-se possível, olha só, a gente já sabe que lá no artigo 24 tem uma situação que se identifica com essa situação aqui. Você precisa de um imóvel e ele tem certas peculiaridades. Tem que ser adequado para atividade de saúde, tem que ser viável economicamente e ainda tem que ter um prazo de disponibilidade dentro daquilo que a administração precisa. Então vamos lá. Nessa situação, é possível a aquisição do imóvel precedida de processo licitatório que somente pode ser dispensado na hipótese de desapropriação? Não. Está errado. Está errado. Não é essa. Não vou mexer com desapropriação nessas circunstâncias em que eu tenho prazo, eu tenho valores e eu preciso de um imóvel específico para administração. Permuta, desde que com outro imóvel de igual valor exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração. Não, isso ainda aqui não é caso de permuta. Permuta é para você alienar bens. E eu não preciso alienar. Na verdade, eu quero um imóvel, eu quero adquirir ou quero locar de alguma maneira, né? Então, letra B também está errada. Letra C. Aquisição com inexigibilidade. Pode parar. Não é caso de inexigibilidade. Inexigibilidade é quando eu não tenho competição. Agora, olha a letra D. Locação. Dispensando o procedimento licitatório se comprovado que as necessidades de instalação e localização condicionam a escolha, observada a compatibilidade do preço no mercado. Ótimo. Letra D é o correto. Está lá no artigo 24 da Lei de Licitação. Aquisição ou locação sempre precedida de licitação. Sempre não. Das circunstâncias que a gente viu, não. Tá? Letra E está errada. Vamos lá? Conferindo o gabarito. Letra D. Maravilha, né? Vamos para mais uma. VUNESP. O que a gente tem da VUNESP aqui? Outra prova do CRO para assistente administrativo. Vamos ver o que a VUNESP pediu aqui.
A modalidade de licitação entre interessados do ramo, olha a dica, interessados do ramo, qual que é? Pertinente ao objeto da licitação, cadastrados ou não, escolhidos e chamados em número mínimo de 3. Qual é a modalidade de licitação que eu tenho gente de um mesmo ramo, especializado numa mesma atividade e que eu tenho que chamar pelo menos 3? Quem que é essa galera? Aqui, ó, facinho, né? Convite, eu tenho que convidar pelo menos 3 do mesmo ramo, né? Concorrência, concessão, tomada de preço não rola. A única diferença que tem na tomada de, na tomada de preço eu tenho aqui um detalhe. Eu preciso ter um pessoal registrado, né? Ou cadastrado, beleza? Sussa, tranquilos? Mas aqui, ó, mínimo 3 e do mesmo ramo, convite. É convite, o negócio é convite. Vamos lá? Outra da VUNESP, mais uma da VUNESP, eu sei que está cansativo. Opa, não, é a mesma, né? Só conferindo a respostinha lá, né? Vamos lá, mais uma, cadê? Sei que está cansativo, mas nós estamos no final. VUNESP, outra vez, CRO, assistente administrativo. E aqui a gente vai fazer uma questãozinha sobre obras, né? Quando se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo ou sem fornecimento de materiais, de acordo com o artigo 6º da licitação, isso é considerado tarefa, empreitada integral, serviço de pequeno vulto, empreitada ou obra de pequeno vulto? Artigo 6º outra vez, conceitinho, né? Tarefa. Conceito de tarefa. Ajuste de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Está aqui, ó. Daqui até aqui é o conceito do artigo 6º. Copiou e colou. VUNESP, letra A. Maravilha, né? Vale a pena a leitura desse artigo 6º mais de uma vez, gurizada. Não vacilem com o artigo 6º da Lei de Licitações. Mais uma da VUNESP, mais um do CRO. Os caras detonaram com licitação nessa prova, né? Pelo parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 866 de 93, são estabelecidos critérios para o desempate entre duas ou mais propostas licitatórias. Depois de utilizados esses critérios, o artigo 45 apresenta a forma de classificação que será obrigatoriamente por. Aqui é a situação de empate. Digamos que eu tenho empate de propostas, propostas com o mesmo valor, são as mesmas condições, empatou. E aí, como é que eu faço esse desempate? O desempate, segundo o artigo 45 da Lei de Licitação, ocorre por sorteio público. Exatamente, sorteio público. Havendo empate, eu faço sorteio público. Letra D. Letra D. Confere lá no artigo 45 da Lei de Licitações. É o sorteio. Maravilha? Sussa, tranquilos? Mais uma da VUNESP, né? E olha só o concurso. Qual que é o concurso? CRO, assistente administrativo. O pessoal detonou lá, né? De acordo com o artigo 24 da 866 de 93, em de obras e serviços de engenharia, a dispensa de licitação é possível desde que não se refiram às parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local, que possam ser realizados conjunto ou concomitantemente, desde que seu valor seja até... Qual que é o valor para eu ter uma licitação dispensável para obras e serviços de engenharia na administração direta? 10% do valor de um convite. E o valor do convite é até R$150 mil. 10% de R$150 mil está aqui, ó, R$15 mil. Letra C. O examinador da VUNESP podia ter feito diferente, né? Podia ter dito qual é o valor da licitação dispensável para obras e serviços de engenharia. Pronto. Em uma linha ele perguntava isso. Não, mas resolveu escrever um texto enorme, né? Isso é para você perder tempo. Letra C. Maravilha, né? Vamos lá? Mais uma. Estamos chegando aos finalmente da nossa aula só de exercício, uma overdose de exercício de licitação, né?
Julgo o item seguinte relativo às licitações de obras públicas. É permitida a licitação de uma obra pública com utilização de projeto básico, podendo, no interesse da administração, o projeto executivo ser desenvolvido concomitantemente à execução do empreendimento. Sim, é uma possibilidade de se desenvolver a execução da obra e concomitantemente o projeto executivo. Isso é possível segundo a lei de licitação. Respostinha correta. Só conferindo, olha lá, letra C. Maravilha, né? Acabou, né? Só um pouquinho de exercício de licitação, conforme prometido, eu disse para vocês que ia preparar um aulão sobre exercícios. Quero ver não fixar a matéria com esse volume de exercícios que a gente viu na aula de hoje. Meu amigão, muitíssimo obrigado pela atenção, pela companhia, pela parceria aí estabelecida com essa lei de licitação. Eu sei que ela é puxada, eu sei que ela dificulta a vida de muita gente, mas com as aulas e essa sabatina de exercício, muita dúvida desapareceu. E tem muito mais exercício para você fazer por aí. Vai lá, procura, vai no banco de questões do LAC e a gente vai fazendo. Beleza? Maravilha? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.